eu tô me preparando pra minha esposa, pô. O jovem, ele pede muito, tipo assim, Senhor, prepara o lugar que eu vou estar. Mas ele não fala, Senhor, me prepara para estar no lugar onde ninguém me conhece. Uau. Quando você vive uma vida de pecado, você é um jovem, tal. Não queiram ter a experiência de você levar a igreja toda à adoração. Nossa. E a sua não passar do teto. Eu consigo usar a música para poder remeter você a uma namorada, remeter você ao pior momento da sua vida, remeter você à sua infância, ou remeter você ao primeiro amor no evangelho. E hoje nós temos o prazer de receber o Juan Lucas. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui, Juan. Mais uma vez, do Ministério de Louvor, você é o baterista, né? É verdade, é verdade. Opa, então, felizmente. Muito bom. Eu tento ser. Muito bom ter você aqui. A gente vai falar hoje, o tema de hoje são os jovens no louvor. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 25, eu sou de 1999. Tenho 25 anos. Quase a minha idade, né? Nas duas pernas. Deixa eu sonhar. Então, Carla, tem alguma pergunta específica para fazer para o Juan? Tenho várias, né? Mas, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente nesse episódio. E como é o foco, né, desse episódio? A gente vai falar sobre juventude, vai falar, né, sobre os jovens como cristãos. Mas, antes até da gente entrar nesse contexto também de louvor, a gente sempre gosta de saber um pouquinho sobre a história, né, do nosso convidado. Como se tornou um cristão, ou como veio parar aqui também em Portugal. Vou deixar você à vontade de onde você quer começar. Esse primeiro ponto. Ok. Eu tive o privilégio na vida, eu sei que nem todo mundo tem, de ter sido criado no lar cristão. Os meus pais são cristãos. E eu tive a vida crescendo dentro da igreja. Foi uma coisa muito boa para mim. Quando eu tinha cerca de 3 anos, a minha mãe ela gosta de falar disso, quando eu não era muito aquela criança de não se acalmar, aquela criança muito, muito agitada, por assim dizer. E quando eu ia, né, no culto, quando chegava no louvor, era o momento que minha mãe ela sabia que eu ficava mais tranquilo porque eu ficava focado no louvor. Todo mundo ficava em pé, naqueles bancos de madeira únicos, grandões assim, largos, né? E eu ficava em pé, ficava de costas pro louvor, todo mundo ficava de frente pro louvor, eu ficava de costas pro louvor, eu tinha 3 anos de idade, eu segurava na cadeirinha, assim, do banco, e ficava batendo o pé conforme a pulsação da música do louvor. Então, o momento do louvor era o momento em que eu mais estava, assim, conectado, focado, exatamente. Ela fazia questão de eu não ter, tipo assim, de não levar brinquedo, de não levar essas coisas, porque havia de se ter ali um entendimento de postura, de estar quieto, de estar ali calmo, sentadinho, às vezes, sei lá... Sem distrações. Sim, mas assim, é claro que é evidente que eu não prestava atenção na pregação com 3 anos, 4 anos de idade, mas já ter a postura, e até mesmo como exemplo também, às vezes, para algumas outras famílias e algumas coisas assim, como orientação, né? Não sendo melhor do que elas, mas talvez tentando ali... envolver a criança naquela ambiência. Isso, exatamente. Tinha essa preocupação dos meus pais. Eu fui cristão desde então, mas eu posso dizer que espiritualmente falando, assim, talvez o meu, se é que a gente pode chamar de auge de relacionamento com Deus, ele tem sido recentemente, cerca de 2 anos para cá. Eu, por pouco tempo na minha vida, deixei de frequentar a igreja. Eu sempre fui o rapaz de todo ano estar no retiro da igreja de carnaval. Eu sempre gostei de frequentar as programações dos jovens, dos adolescentes, sempre gostei. Mas o secreto mesmo com Deus, ele veio junto com a maturidade. Sim. E eu tenho meu pai e a minha mãe como referência nesse aspecto que me conduziram a isso, de fato. E vem cá, você saiu da casa dos seus pais, porque você não tá com seus pais aqui em Portugal, né? Exato, assim. Sozinho. Vocês me conhecem, outras pessoas também aqui na igreja, mas muitas pessoas aqui na igreja que me conhecem também não sabem disso. Eu moro aqui sozinho já há 5 anos. Eu, com cerca de... Há 5 anos você tá em Portugal? Há 5 anos eu tô sozinho em Portugal. Sozinho em eu moro Portugal. sozinho em Portugal já faz 5 anos. E faz tua faculdade aqui e paga a tua faculdade tudo você? Exatamente, é o que acontece. Eu me formei no ensino médio com 18 anos de idade. E eu tenho um tio que hoje ele é cidadão americano. À época ele ainda não era. Eu fui para casa dele
e trabalhei lá por um período. No que eu trabalhei, tive um... Lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Olha só. Tive Foi a primeira experiência com imigração. Então. Foi a primeira experiência, digamos assim, né? Eu fiquei 4 meses, você pode ficar até 6 meses. Eu fiquei lá por 4 meses. No que eu trabalhei e tal, voltei para o Brasil, eu queria muito estudar. Eu sempre fui o cara de estudo. Lá a gente trabalha muito com obra. E meus pais me prepararam, não foi para trabalhar com obra, essas coisas, eles me prepararam para estudar. Então eu não era bom nas obras. eu acho que eu sou bom estudando. A obra que ele é bom é a obra de Deus, gente. Isso. Mas tu caiu para dentro da obra lá. Foi. Sem frescura, sem nada, sem fazer corpo mole. Eu digo isso por mim, mas assim, não é a minha identidade. Qual era a minha identidade? Era eu acabar eventualmente indo estudar. Chegou a estudar nos Estados Unidos? Eu vi que era muito caro. Então a ideia era, aqui na América é um bom lugar para eu ganhar esse dinheiro. Agora, onde que eu vou estudar? Eu queria muito estudar no Canadá, mas o dinheiro não deu. Era mais caro do que eu gostaria, né? Do que deveria, sei lá. E aí eu voltei para o Brasil. Com quantos anos? Com 18, 19. Eu voltei para o Brasil. E uma coisa, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu fazia faculdade, eu estava matriculado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Brasil. Eu era aluno de ciências econômicas, eu era aluno de economia. Mas eu queria, de fato, sair do Brasil. Era uma coisa minha. Não era como se eu não tivesse, sei lá, condição de ter uma vida decente ou alguma coisa assim. Porque os meus pais me deram isso. O meu pai, ele é militar, meu pai, ele é suboficial da aeronáutica. Ele não chega a ser do oficialato, meu pai não é major, brigadeiro, não é. Mas ele é suboficial, ele é de carreira. E a minha mãe, ela é professora, concursada. Hoje, minha mãe é diretora. Então, eu tive uma condição na vida, assim, de... Estabilidade. Isso. Não me faltou nada. Mas também não me deram demais para que eu não me tornasse mimado o suficiente para as coisas, entendeu? É isso. E aí, qual foi o ponto de vir para Portugal? O ponto de vir para Portugal foi quando eu saí dos Estados Unidos e quis estudar. A minha ideia era estudar fora do Brasil. Só para eu entender. Tu foi para os Estados Unidos? Fui. Aí dos Estados Unidos voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil porque eu precisava aplicar visto de estudante para qualquer que fosse o lugar que eu fosse estudar. Sim. Se eu fosse ficar nos Estados Unidos, eu também teria que ir lá dentro aplicar para o visto americano. Mas lá não valia a pena porque era muito caro. É caro até hoje. Uma faculdade nos Estados Unidos é muito cara. Eu faço faculdade. Eu tenho o privilégio de fazer faculdade, mas eu faço faculdade aqui. Aqui é muito mais acessível o valor da faculdade, da anuidade. Eu faço faculdade pública aqui. Sim. Só que a faculdade pública aqui também é paga. Ainda também tem isso. Sim. É mais barato. Tem que passar, tem que ter uma boa nota para passar, essas coisas assim. E eu consegui vir para cá por causa do valor. Então, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei. Voltei para o Brasil para aplicar meu visto. Com o dinheiro que eu tinha e mais um incentivo, uma ajuda dos meus pais. Na época, especificamente do meu pai, porque minha mãe não tinha condição de me ajudar. Eventualmente, ela me ajudou depois que eu fui. Depois que eu já vim. Mas nesse tempo, foi quanto tempo que você foi? Entre Estados Unidos e Brasil? Ficou quanto tempo no Brasil? 6 meses. 6 meses. Foi só para aplicar o visto e vir para cá. Então eu já cheguei em Portugal com visto de estudante. Até uma informação, né, para muitos brasileiros e angolanos que estão interessados em vir para cá. Quando você vem para cá com um visto, seja de estudante, seja de aposentado, que o meu pai também vai se aposentar da aeronáutica e ele tem também essa opção. Já conta para o seu tempo de residência oficialmente aqui da expedição do visto. Então, eu já sou residente português desde agosto de 2020, que foi quando meu visto foi expedido. Então, já agora, em agosto de 2025, já completaram os 5 anos desde a expedição do visto. Eu já sou elegível a fazer a cidadania. Caso eu viesse como turista ou alguma outra coisa assim, eu precisaria... fazer a marcação na AIMA, certo? Para eventualmente conseguir a autorização de residência. Sim. Mas eu já tenho, desde o visto, já conta. Então, é só uma vantagem para quem vem como estudante. Bom saber. Mas me fala aqui, mais ou menos assim, quando teve alguma resistência dos teus pais quando você foi para os Estados Unidos ou quando você depois veio para Portugal, como é que foi? Eu perturbo os meus pais com a ideia de sair do Brasil já desde os 13, 14 anos. Eu queria muito isso, sempre quis muito isso. E a minha mãe, ela nunca foi muito a favor disso. Minha mãe só tem eu. Eu sou filho único por parte da minha mãe até hoje. Eu digo por parte da minha mãe porque os meus pais me criaram até eu ter 15 anos de idade, depois houve um divórcio e eu tive guarda compartilhada. Morava tanto com meu pai quanto com a minha mãe, mas
acabava de 2 em 2 semanas estando na casa de um. Minha mãe, ela não teve outros filhos. Só teve eu. Isso com 15 anos. Eu saí de casa com 18. Ou seja, eu era o único filho por parte da minha mãe. Então, houve uma certa resistência. Isso, por parte da minha mãe teve uma certa resistência. Fora que não havia muita necessidade. O melhor plano, digamos assim, era eu estar no Brasil, me formar no Brasil, casar ou o que quer que seja. Mas o que eu sempre quis sempre foi sair do Brasil antes. Então, eu fui teimoso nesse aspecto, eu fiz a minha escolha e eu vivo as consequências das minhas escolhas. As consequências ruins e as consequências boas. Sim. Perfeito. E isso é interessante, por parte do meu pai, não. Hein, Juan, você falar isso, porque a gente vê uma certa insegurança dos jovens, né, em tomar decisões, ou até mesmo os pais que impedem jovens de tomar essas decisões na fase adulta, muitas vezes. Sim. Né? E você sente que isso não aconteceu com você? De repente, houve, sim, uma liberdade de você poder fazer as suas escolhas. E, como você falou, você até vive algumas consequências ruins, mas boas também. Sim. Os meus pais, eles sabem exatamente o filho que eles criaram. Às vezes, a minha mãe já falou isso muitas vezes. Juan, eu não me dei conta do quanto que eu criei você para você ser solto, para você ser independente, para você ser... Eu vou dizer entre aspas, porque eu descobri que não funciona assim, espiritualmente falando. Autossuficiente. Sim. Que eu realmente, de fato, a gente não é autossuficiente porque a gente, quando tem uma vida espiritual, a gente entende a nossa dependência e vive um relacionamento maior com Deus nesse aspecto. Tanto de provisão quanto de cuidado. Mas eu, com 11 anos de idade, ficava sozinho em casa. Com 12, 13, porque o meu pai, ele trabalhava de manhã e de tarde. É o expediente do quartel. E a minha mãe era professora. As aulas acontecem de manhã e de tarde. Teve uma época que minha mãe era coordenadora pedagógica. Então, já desde muito cedo, eu estou acostumada a estar sozinho. Não a vida toda, não o dia inteiro, mas a fazer as minhas coisas, a cozinhar, tirar a comida da geladeira, ter que... Por parte do teu pai, você é o primogênito. Eu sou o primeiro e eu tenho outros 2 irmãos. E por parte da tua mãe, tu é o unigênito. Eu sou unigênito, muito bem. Exatamente. Primogênito de um e unigênito de outro. Exato. Então, não foi fácil, sair não foi fácil para eles. Entendi. E para você? Assim, quando tu encarou... Vamos falar de Portugal. Quando tu chegou em Portugal, você viu? Quais foram? Porque nos Estados Unidos tinha teu tio. Tinha. Aqui tinha alguém? Gente, não tinha ninguém, eu cheguei na pandemia. Uau! Só voltando numa coisa que eu Bem disse, desafiador. eu cheguei em 2020. Isso, eu não me atentei para isso, 2020. A pandemia, ela começou, por volta na Itália, começou a estourar em cerca de fevereiro, março de 2020. Eu vim para cá em agosto de 2020, estava no auge da pandemia, eu fiquei muito tempo aqui desempregado, sem sequer ter o número do NIS. Foi aí que eu tive a ajuda, por exemplo, da minha mãe, que a minha mãe não tinha condição nenhuma de me ajudar a eu poder vir para cá. Mas uma vez eu já estando aqui, o coração de mãe apertou, né? Não quero que você vá, não te dou dinheiro, não te dou nada. Aí eu cheguei aqui, passei por essas coisas. Quem me ajudou? Minha mãe. Eu voltei pro Brasil, eventualmente. E é engraçado... Tu voltou em pra visitar? 2020? Voltei em 2021, digamos assim, no início de 2021, porque eu não estava conseguindo emprego, o dinheiro estava absurdo. Sim. E eu precisava desafogar minha mãe nesse aspecto, com certeza. Voltei para o Brasil por um período, fiquei mais uns 6 meses no Brasil, depois eu voltei para cá. Quando eu voltei para cá, finalmente em 2021... No verão de 2021, em agosto, setembro de 2021, foi quando eu conheci Portugal. Porque durante a pandemia tinha isolamento. No Brasil praticamente não tinha, era mais solto e tal, mas aqui teve. E eu não conhecia ninguém nem nada, não tive emprego, não tive nada. Então eu conheci Portugal de fato em 2021. Eu consegui meu primeiro emprego, trabalhei na McDonald's e fazia faculdade. 2021 tu começou a faculdade, então? Eu comecei a faculdade, na verdade, em 2020, porque eu cheguei Começou com... em 2020. Isso. Tu veio com visto, né, de estudante. Vim com visto de estudante matriculado na faculdade. Então, tudo que eu fazia era assistir às aulas. Só que até as aulas tinha muita restrição. Tinha muita aula online, prova online e fazia aula de máscara. Então, também não conhecia a face dos meus professores por muito tempo. Olha só. Foi muito impactante, assim, de começo. Eu voltei para o Brasil por questão só de finanças mesmo. Sim. E quando você chegou aqui, Juan, você já foi buscar para uma igreja? Como foi a questão de entrar na Lagoinha? E não sei se demorou, como é que foi a questão de entrar para o Ministério de Louvor? Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, eu não cheguei na Igreja Batista Lagoinha. Eu cheguei na Igreja Batista Tradicional, na PIB de Viseu, que é uma igreja que tem aqui perto, ali no Rocio. Eu fui muito bem recebido lá. Mas a igreja ela tem um sistema litúrgico, ela tem uma liturgia, ou seja, uma forma de fazer o culto
muito portuguesa. Era tudo muito diferente do que era no Brasil. E isso acabou me desincentivando um pouco, porque foi quando eu descobri que, de fato, meu relacionamento com Deus ele era muito baixo. E o que eu tinha era muito mais um relacionamento eclesiástico, uma vida de igreja. Uma vida de você ser jovem, adolescente, você estar no meio das pessoas que você se identifica mais e acabar sendo uma consequência. Orar, adorar a Deus, participar das programações. Quando eu vim para cá, para Lagoinha, eu tive mais essa proximidade pelo formato, pelo sistema litúrgico mais brasileiro. Só que eu também veio a maturidade, veio a idade, digamos assim. E foi quando eu evoluí muito, na minha opinião, né, na minha visão, do que era antes. Eu evoluí no meu secreto. Que foi quando eu passei a ter mais intimidade, mais relacionamento com Deus. Isso já em 2021? Isso já em 2000 e... Isso foi, vamos lá, nós estamos em 2025, fazem 2 anos que eu frequento a Lagoinha. Então isso foi em 2022, 23. 2022, 23, tá. Foi em 23, foi exatamente em 23, ok? Tá. Foi em 23. Eu queria fazer uma pergunta. E como é que foi para você conciliar, né? Acabou a pandemia, como é que foi para você conciliar, Juan? E fica até uma dica, eu acredito que isso vai inspirar outros jovens, né? Porque justamente quando o jovem ele está nessa fase de faculdade, estudar, às vezes tem que trabalhar, e ainda conciliar a vida espiritual ou servir no ministério, como é que você fez para conciliar tudo e como é que faz, né, até hoje para conciliar tudo isso? Talvez a grande mensagem que eu tenho a dar para os jovens é assim, gente, eu não consegui. Espiritualmente foi o pior momento da minha vida. É interessante quando Cristo ele veio à Terra, ele deu uma série de orientações às pessoas e conselhos às pessoas. As pessoas faziam multidão em volta dele por causa dos seus milagres, das suas maravilhas, das suas curas. Mas o que ele veio alimentar as pessoas de fato foi com a palavra dele. E uma coisa que Cristo falou às pessoas é tipo, do que vale para um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma ser salva? Então financeiramente eu tive uma boa fase, digamos assim, quando eu trabalhei no MEC, depois do grande momento da pandemia. Nos estudos também, apesar de que eu muito mais trabalhava do que estudava. Isso me fez atrasar um pouco a minha formação. Mas espiritualmente eu caí. Espiritualmente eu caí muito. Por não saber na época como isso até 2023. Estabelecer prioridades? Exato, isso foi exatamente até 2023. O que aconteceu? Eu fiz uma viagem ao Brasil no final de 2022 e no início de 2023. Fiz uma viagem ao Brasil. Nessa viagem teve um retiro de carnaval no Brasil e eu tive uma experiência com Deus Senhor, não tá dando na minha mão. Porque esse senso de você sair de casa muito cedo, de você sonhar uma coisa, de fato conseguir conquistar, de você ir atrás das coisas que você gosta, te dá uma super falsa sensação de poder, de como se de fato você administrasse tudo na sua vida, mas tem uma série de fatores que não são da sua mão. Tem fatores externos que você não controla, que não estão nas suas forças. Então esse falso senso de poder me fez tipo assim, Deus, é melhor que esteja na sua mão. Então, eu quero me tornar sensível ao Espírito Santo para que eu faça as escolhas certas do que somente as escolhas que me agradam. É muito normal do jovem não saber exatamente qual é a vontade de Deus para a vida dele, qual profissão escolher, qual faculdade escolher. E aí o seguinte, como você vai saber qual é a vontade de Deus se você não tem relacionamento com Deus? Se você não está sensível ao Espírito Santo para isso? Não só do jovem, né? Essa dificuldade do... Sim. Tem muitos idosos, ou adultos já, né? experientes que têm essa dificuldade, porque a gente encontra isso no relacionamento com Deus. Verdade. E não são todos, né? E essa dificuldade, eu acredito que de estabelecer prioridades ou saber se organizar de forma que você priorize muito mais a sua vida espiritual é algo que a gente encontra em todas as fases da vida. Sim. Né? Cristo, quando fala que ele é a videira verdadeira, ele fala, se você estiver em mim e eu estiver em você, então é mais fácil a gente encontrar pessoas que ele fala, você está em mim, mas e aí? Eu estou em você? Muito bem, muito bem. Engraçado, eu entendo a vida espiritual e a vida com Deus como se fosse algo constante. Você foi salvo. Você entendeu a mensagem da cruz. Você se converteu. Para quem é jovem, para quem gosta de física, o que é a conversão na física, na metrologia? Você está em centímetro, você converte para metro. Você troca a direção, você troca a linguagem. Você vai para um vetor para frente, você troca o sentido do vetor. Você converte
o sentido da movimentação. Então, converter-se você estava caminhando para o fogo. E aí você converte a sua caminhada. Você dá meia volta. Pra morte, né? Você estava caminhando para a morte, aí você converte sua caminhada e passa a caminhar para a vida. Então, se converter é um lance quase que existencial. Eu imagino que muito jovem tem que passar pela fase de ter experiências espirituais, experiências com Deus. Porque é quando você acaba sendo pego, é quando você é convencido pelo Espírito Santo e quando você tem uma série de experiências que, ok, já estou dando com a cara na parede, não está funcionando ser do meu jeito. E aí se torna uma coisa mais eventual, porque não é um evento da igreja, não é um retiro espiritual, não é ir para o Rocket ou ir para o Legacy que te faz mudar de vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem o poder de fazer essa mudança longa. Eu gosto de ver vídeos e tal, alguma coisa assim de teólogos. E tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Iago Martins, que ele é muito crítico, por exemplo, de alguns movimentos paralelos aos movimentos eclesiásticos. E eclésia, eu queria dizer que eclésia é como igreja. Eclésia é a igreja, são chamados para fora, né? É o povo de Deus em reunião, digamos assim. Tem movimentos paralelos ao movimento eclesiástico que fazem com que você perca o foco. Você acha que o foco das coisas passa a ser tipo assim, seja um marido melhor, seja um homem melhor, mas onde é que está a mensagem da cruz? Porque eu posso num evento fazer você parar de trair a sua esposa por quantos meses? Mas e o Espírito Santo? Pelo resto da vida. E quando você é jovem, quando você, por exemplo, sei lá, usa drogas, ou fuma cigarro, ou bebe bebida alcoólica, quem pode fazer você converter, nesse caso, é o Espírito Santo. Então, tenha um relacionamento com Deus. E é difícil, às vezes, para o jovem ter relacionamento com Deus e viver um relacionamento íntegro, de integridade. Eu e o Léo, inclusive, o Léo ele faz parte aqui do grupo aqui que a gente tem, mídia, né? da mídia, que faz essas coisas aqui no podcast. Esse é o Léo. Eu e o Léo, uma vez, nós fomos incumbidos de preparar um estudo para um grupo de GC do Rocket, dos meninos. E nós fizemos um tema sobre máscaras. E já que assim, nós estamos fazendo um podcast assim, onde a gente está falando sobre jovens no Ministério de Louvor, para a parte da juventude, se vocês me permitirem, eu queria falar disso. Tem um personagem que as pessoas conhecem muito bem, tanto os jovens quanto os adultos, que é o Batman. Sim. Do que se trata o Batman? Um rapazinho de 8 anos de idade, chamado Bruce Wayne. Os pais deles eram ricos e eles viviam numa cidade com mais crime do que o Rio de Janeiro. Vamos lá. Gotham City, é a cidade de Gotham. A criminalidade em Gotham é absurda. Os pais dele foram assassinados pelo crime, não deu nada. O crime era desde o assassino de rua, o ladrão de galinha, até o alto escalão da política da cidade de Gotham, vamos dizer assim. Então a cidade estava afundada em crime. Aquele menino, aquela criança de 8 anos, passou a vida toda dele preocupado com a cidade, preocupado com as pessoas, vivendo o luto dos pais dele, sem sorrir para a vida. E durante essa preparação e crescimento desse rapaz, do tal do Bruce Wayne, ele treina, volta para a cidade dele para ele ser o Batman, um vigilante que bate nos bandidos, que impede os crimes de acontecerem de noite, começa a ter muito mais crime de dia, porque agora Gotham é protegida a partir do medo que os criminosos têm de um cara mascarado. Por que eu trouxe esse estudo para os jovens na época no GC? A máscara do personagem é o Batman. E quem é o Batman, na verdade? É o Bruce Wayne. O que o Bruce Wayne é de dia? Mulherengo, não tá nem aí pra nada, não tem responsabilidade nenhuma, é sempre um cara de festa. Ele nem sequer trabalha na empresa dele, porque a empresa dele já tem o seu presidente. O Bruce Wayne, ele é o cara das indústrias Wayne. Mas ele nem sequer trabalha na empresa dele. E de noite, ele é um vigilante mascarado, ele se preocupa com a cidade, ele não sorri, ele quer resolver todos os problemas da cidade. E eu te pergunto, qual é a verdadeira máscara daquela criança? A verdadeira máscara daquela criança, do pequeno Bruce Wayne, é o bilionário que não tá nem aí pra nada, não tem preocupação nenhuma, nem responsabilidade? Ou o cara que tem preocupação com a cidade e que foi mudada a vida dele por causa da criminalidade quando ele era criança? A verdadeira máscara era o próprio Bruce Wayne, quando estava de manhã, quando ele não trabalhava, não ia nos eventos, não queria saber de nada. Porque a máscara dele passou a ser a verdadeira identidade dele. E a verdadeira identidade dele virou uma máscara para os outros, para ele fingir que não é o Batman. Por que eu trouxe novamente esse estudo para os jovens?
Às vezes você coloca uma máscara, você que é jovem coloca uma máscara porque se você é um jovem, você é um adolescente, você tem 14, 15, 20 anos e você é cristão e você professa a sua fé cristã, existem assuntos que a gente não vai ter muito perto de você. E se a gente tiver em algumas certas rodas de assunto, a gente não vai te chamar para essa roda. Só que o adolescente, o jovem, ele quer estar no meio da roda. Ele quer ter uma vida social bacana, digamos assim. O que ele faz quando ele entra nessa roda, quando está falando de mulher, quando está falando palavrão? Ele coloca uma máscara. Até que ponto essa máscara vai deixar de ser uma máscara e vai passar a ser você? E esse cara que está atrás da máscara, esse cristão que está atrás da máscara, esse jovem cristão que vem no Rocket, esse jovem cristão que vem no Legacy, esse jovem cristão que professa a sua fé aqui na igreja, quanto tempo vai faltar até que essa máscara, para você poder participar de rodas de conversa que você não deveria, se tornar você? Uau. Nossa, muito profundo isso, hein? Eu gosto da ideia. Eu e o Léo, a gente preparou essa mensagem e, claro, a gente se pautou na Bíblia. Eu poderia ter trazido o estudo aqui para falar alguns versículos bíblicos para falar sobre isso, mas a ideia era tratar com o jovem, com o adolescente, de identidade cristã. Porque... E se aplica super a jovens, a adultos, a experientes. É isso. Totalmente. Existe um sacrifício, existe a parte ruim em você professar a sua fé e você ser, digamos assim, luz. Porque a luz ela acaba não coabitando com as trevas. Isso entra até um pouco de uma pergunta, né, que eu ia trazer justamente, que é quais os maiores desafios que você vê hoje de ser um jovem cristão e ainda em Portugal, né, como imigrante? Quando a gente é imigrante, a gente procura entrar na cultura, entrar no meio das pessoas e a gente ser um deles, assim. Apesar da gente ter a nossa matriz, a nossa identidade cultural e nacional, digamos assim, a gente acaba sendo mais camaleão. Mas o mundo ele faz isso de uma forma muito sutil. O jovem, ele precisa se atentar ao seguinte, ok, se eu for cristão na escola, se eu for cristão na faculdade, se eu for cristão o tempo todo, eu não vou ser chamado para algumas rodas de conversa. Eu não vou ser tão benquisto, alguns eventos, algumas festas, porque o jovem ele gosta de festa, o jovem gosta de evento, o jovem gosta de show, o jovem gosta dessas coisas. Como lidar com isso, eu acho errado ser tratado como algo, tipo assim, muito se vira, o problema é seu. Como é que você vai fazer para ir nas festas, ir na festa do seu amigo, ir em alguma coisa assim? E ser cristão é problema seu, não é problema de mais ninguém. Eu não gosto muito dessa ideia, porque você pregar para convertido é muito fácil. Você ser jovem cristão, estar aqui no Rocket ou estar aqui no Legacy, é muito fácil. E quando você vai para sua faculdade? E quando você vai para a escola? É lá onde você vai realmente ser provado. Exato, porque Cristo fala, o que eu vos digo sobre os ouvidos, pregai-os sobre os telhados. Muitas das vezes você sendo um cristão e você pregar o evangelho, você sendo jovem, não é exatamente você ficar, entre muitas aspas, perturbando os seus colegas com a mensagem da cruz. Às vezes, eles não são obrigados a ler a Bíblia, eles não são obrigados a conhecer a mensagem da cruz. Você é. Então, muitas das vezes, você é a Bíblia que eles não leem. Uau, perfeito. Que tipo de cristão você está sendo? Que testemunho você dá muitas das vezes como cristão? E é inteligente que você mantenha os seus ciclos sociais. Existem ciclos sociais que você precisa ver se eles estão mais influenciando você do que você influenciando eles. Até para ter a decisão se você vai permanecer naquela ambiência ou não, né? Porque é muito agradável você ser um jovem cristão e, por exemplo, eu já tive a experiência de estar frequentando menos a igreja. Eu frequentando menos a igreja, mas ainda assim sendo cristão, não gostava de me envolver muito com pessoa cara da pesada, que usava drogas, que gostava de beber bebida alcoólica. Não era a minha praia. Então, inevitavelmente, eu estava no meio de companhias melhores. Ora, se eu fosse cristão, eu sou cristão, se eu frequentasse, digamos assim, mais a igreja, se eu fosse luz para aqueles meus amigos ali, se eu tivesse a minha posição firmada espiritualmente, com quem quer que eu estivesse, em qualquer que fosse, por exemplo, o ambiente, claro que nem todo ambiente servia para mim, e não serve para o cristão, mas eu seria influenciador no meio deles e não influenciado. Porque a ideia de você ser íntegro espiritualmente não é que você ameniza a carne. A carne não é amenizada. Você é carne, você tem um pecado. Advindo de você vem o pecado. O que você faz é fortalecer o espírito. Que aí na guerra do espírito contra a carne, o espírito vence. Você tentar diminuir a carne é só através do Espírito Santo. Exato. É só através do Espírito. Então, esse lance, essa dicotomia, que é muito mais um caso de você nivelar, não é como se você tivesse o poder de tipo assim, não, eu tenho poder sobre não me viciar.
Eu tenho poder sobre não beber bebida alcoólica. Eu tenho poder sobre não fumar cigarro. Um conselho: não se baseie, não ache que o poder de não pecar está em você, porque não está. Verdade. O poder Seja dentro de jovem você... ou uma pessoa experiente. O poder dentro de você está em pecar. O poder que habita em você está em você anular o pecado. Está em você lutar contra o pecado, que é você fortalecendo o espiritual. Então não tem muito segredo, é ter vida espiritual e cultivar relacionamento com Deus. Relacionamento de fato. Para encerrar, para falar sobre a integridade, digamos assim, do jovem, eu queria dizer uma coisa. Tem uma história que eu gosto muito, e aí a gente já pode entrar até, de certa forma, assim, nessa ponte com o louvor, que é: nós temos na Bíblia pode-se denominar talvez um artista, e aí eu até trouxe até a definição de artista, que é aquele que passa a mensagem, se comunica ou faz profissão, dependendo, através da arte. Perfeito. Que é Davi. Falou com o Júnior agora. Cara, é muito bom falar de Davi, tanto para falar com o jovem, quanto para falar de ministério de louvor. Porque boa parte da vida de Davi, ele foi um adorador, ele foi um poeta. Existem 70... Os salmos, existem 150 salmos. 73 desses 150 são salmos davídicos. Davi fez poesias, poemas, os menos elaborados e os mais, que inclusive fazem-se músicas desses poemas até hoje. Sim. Compõem-se músicas que a gente canta na igreja desses poemas até hoje. Tem um lance sobre Davi que é o seguinte: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que o jovem entenda uma coisa. Eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Antes de Davi ser ungido rei, quem foi ungido rei foi Saul. Saul, a Bíblia descreve que ele era um homem alto, bonito e de presença. E o povo judeu, até então, nunca tinha tido um rei, de fato. Eles tinham juízes. Tiveram Sansão, tiveram... Samuel. Eventualmente o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz, se a gente pode dizer assim, dessa era, foi o último juiz. Quando o povo de Israel, as 12 tribos, começaram a pedir um rei, Samuel ficou muito triste, muito decepcionado, porque tipo assim: Senhor, me desculpa. Eu fui levantado para ser um juiz dessas 12 tribos, porque o rei de Israel não é um cara, é o Senhor. Eu sou só um juiz. Falhar, né? Ele pensou falhar. Ter falhado, mas Deus falou com ele. Não é contra você, é contra mim. Samuel, eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim. Isso aí. Mas dê um rei. Eu vou dar um rei ao povo e você irá ungir. E ele unge Saul. Davi, todo mundo sabe, era um homem segundo o coração de Deus. Anterior a ele, o rei foi Saul. Por que Saul não era um homem segundo o coração de Deus? Vamos lá. Existem 2 grandes erros que a Bíblia conta, assim, que foram 2 erros que Saul fez diretamente com Deus. Que um deles é quando Saul era suposto ele esperar Samuel, o profeta, para poder fazer um sacrifício antes de ir para a batalha. Samuel falou: me espera, dentro de 7 dias eu vou chegar, a gente vai fazer o sacrifício e vocês vão para a batalha. Por causa da pressão dos israelitas à sua volta, dos guerreiros e do momento de batalha, Saul, no último dia, fez o sacrifício. Samuel chegou enquanto o sacrifício estava sendo feito. E aí é maneiro que Samuel ele fala: o que eu falei pra você? Igual a minha mãe. Minha mãe fala: o que eu falei pra você? Era pra você me esperar. Você desobedeceu a Deus. O que Saul ele faz imediatamente? Mas Samuel... Mesma coisa que Adão. Ele dá desculpa. Mesma coisa que fez Adão cair. Mas Samuel, o povo tá me pressionando, os guerreiros estão aqui na frente, você mandou eu esperar 7 dias, eles ficaram me perturbando aqui. Eu sou rei, cara, eu tenho que fazer as coisas. E o justo não se justifica, né? Eita. Saul deu desculpa. Por fim, houve um outro episódio em que um dos grandes inimigos do povo de Israel foi o povo amalequita. Os amalequitas, eles eram um absurdo na vida do judeu. E quando eu digo judeu, eu quero dizer todas as 12 tribos. Porque, teoricamente, judeu é só da tribo de Judá, tá? Mas eu estou falando de todas as 12 tribos. O povo israelita, o povo de Israel, tinha uma grande pedra no sapato que era o povo amalequita. O amalequita era muito maldito. Ele fazia... Eu posso dizer isso mesmo. Eu acho que a palavra é essa. O povo amalequita era um povo muito maldito.
eles eram canibais. Eles violavam as esposas dos israelitas, eles saqueavam. E aí Deus deu a ordem para Saul. Eles vieram de Ló, né? Sabe disso? Não, eu não sei. Ló teve relação, né? As filhas de Ló tiveram relação com ele. Ah, é verdade. E dessa relação vieram os moabitas e, se eu não me engano, eu não sei se foram os amalequitas ou os amonitas. Agora me deu muito bem. Eu sei que vieram os moabitas. Agora eu não lembro se vieram os amalequitas ou os amonitas. Vou ratificar isso. Talvez não sejam os amalequitas, eu acho que são, tá? Do que eu estudei, do que eu lembro, acho que são. Mas é porque amalequitas e amonitas são talvez nomes parecidos. A ideia vou chamar de amalequitas, vou continuar chamando de amalequitas. Não, mas eram os amalequitas. Eram os amalequitas. No contexto que você está falando. Então são de fato eles. É o seguinte. Deus falou para Samuel. Samuel passou o recado para Saul. Mata todo mundo. Tudo. É muito comum nos povos e nas histórias existirem os espólios de guerra. A minha nação vai guerrear contra a sua porque a gente queria negociar alguma coisa e não deu certo. Negociar terra, negociar comida, negociar preço, o que quer que seja. Se a gente não conseguiu entrar no acordo, a gente fez guerra, homens do meu reino morreram. Porque a gente não conseguiu entrar em acordo. Porque na minha visão você não quis aceitar o que eu te sugeri. Então quando a gente for guerrear, se eu ganhar de você, suas crianças são minhas, suas mulheres são minhas, seus guerreiros são meus escravos, seus homens que não são guerreiros também são meus servos, suas terras são minhas terras, seu gado também. Mata todo mundo, não pega nada, não pega os espólios de guerra, não pega o gado, não pega mata o rei. Saul pegou o gado, naturalmente pegou os espólios de guerra, as riquezas. Saul pegou o ferro. Quando eu digo ferro, eu quero falar das estruturas. Eu quero falar da espada, eu quero falar do escudo. Principalmente o rei, né? E ele pegou o rei, deixou o rei preso dentro da tenda de Saul. Pra quê? É muito aqui está o líder dos amalequitas, inimigo histórico do povo de Israel, que eu... Muito ego, né, cara? Além de ser desobediente e dar desculpa, o centro era ele. E aí Israel passou a ter o que mais temia, um rei que não era Deus, porque esse rei não era. O rei Saul, ele não atrelava o sucesso a Deus, só por marketing. E o que aconteceu com Saul? Saul, ele renunciou à presença de Deus para ficar com o reino. Porque você vê que o tempo todo ele lutou contra Deus para ficar com o reino. Qual é a diferença de Davi? Que Davi renunciou tudo para ficar com a presença. Tira tudo de mim, meu filho. Tira minha família, tira tudo. Só não tira o teu espírito, a tua presença. E isso é um grande ensinamento, eu vejo assim, seja para jovens, para o adulto experiente, para a criança, o quanto é difícil, né? Vamos dizer, na juventude, a gente está falando aqui sobre os maiores desafios, né? Quando você é cristão, jovem, e às vezes está ali no louvor, enfim, vivendo várias coisas. E às vezes, quando se está numa situação ainda mais favorável, né? Sendo jovem, poxa, nada me falta, estou prosperando na minha faculdade, no meu trabalho, em tudo. Aí vem essa prova, né? Tá, mas e se eu te pedir? É isso. Por que comecei a falar sobre Saul? E até fazendo um gancho com isso e para falar também do louvor. Depois de Saul, quem foi ungido rei foi a casa de Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não pecava? Meu irmão, tem a história de Davi que o povo todo estava na guerra. Davi, ele viu a vizinha dele tomando banho. Quem é? Ela é Batseba, ela é esposa de Urias, um dos seus homens valentes de Davi. Ele é um dos seus homens valentes. Manda chamar. Ele fica com Batseba. Ele tenta fazer com que o filho de Batseba, de alguma forma, seja enganado como filho de Urias. Não consegue, porque Urias tem o princípio de honra de não dormir na casa da esposa enquanto os amigos estão em batalha. Isso aí. Foram vários pecados. E aí ele manda Urias voltar e ele fala pro general dele, pra Joabe, manda matar Urias. Bota Urias no centro da batalha, assim. Bota ele de frente e deixa ele lá. Esse foi um erro que Davi cometeu, como Saul também cometeu alguns erros de desobediência contra o Senhor, alguns pecados abomináveis, não foi?
Eu acho que o que Davi... não existe pecado maior ou menor. Eu acho que o que Davi fez foi até mais grave do que fez Saul. Cara, é muita... Enfim... Como é que um homem desse pode ser segundo o coração de Deus? Como? O profeta Natan, ele chega em Davi e fala: eu te fiz rei, assim diz o Senhor. Eu te cobri de fama, de riquezas, te dei o reino. Teria feito 50 vezes mais. Você desobedeceu os meus mandamentos. A espada jamais se apartará da tua casa. Da sua própria descendência brotará o mal que se erguerá contra você. E se ergueu, que foi Absalão, que deu um golpe de estado no pai. Sim. Davi não dá desculpa. Ele pede desculpa. Uau. Ele chora. Ele se rasga. E Natan fala assim, Deus já te perdoou. Deus te perdoa. Quando ele identificou o pecado, Natan fala, Deus já te perdoou. Isso. Não morrerás. O arrependimento, ou seja, tu genuíno. Não morrerás. Gente, isso é ser papo reto com Deus. Enquanto a gente for carne, é engraçado, é interessante que Paulo ele fala isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Isso significa que o pecado não sou eu, mas o pecado ele me influencia. Pela graça do Espírito Santo, pela graça do sacrifício da cruz, a gente consegue fugir do pecado e até ser perdoado por ele. Então faz parte da sua natureza, faz parte da natureza de Saul e de Davi, faz parte da natureza do jovem, faz parte da minha natureza o pecado. Sim. Mais o que diferencia. Você é papo reto com Deus? Você pede perdão? Você dá desculpa ou você pede desculpa? Isso precisa centrar nessa vida, né? Você dá desculpa ou você pede desculpa? Ou você pede desculpa. Isso exatamente. Vai fazer toda a diferença. Se calhar agora também fazendo um gancho com um louvor, você pode estar no louvor e muitas pessoas até estão. Você pode estar no louvor, entrar no louvor porque você gosta de tocar guitarra, porque você acha maneiro tocar bateria e tocar bateria é maneiro. Ou porque você tem talento. Gente, eu não nasci com talento não, sinceramente. Eu quando tinha 8 anos, a nossa igreja teve a necessidade de ter bateristas. E aí o pastor falou, gente, tô contratando aqui um professor de bateria e ó... Quem quiser... Amém. A primeira aula tinham 9 alunos, a segunda tinha 5, a terceira aula tinha 3. Mas tem faculdade. No final das contas... Cara, na quinta aula... O professor e o Juan. Na quinta aula tinha eu e mais um. E esse mais um, ele já sabia tocar antes de mim. Ele já sabia tocar, mas ele foi para as aulas para... Desculpe. Para se aperfeiçoar. Ele não gostava muito de ouvir, muito não, muito tá errado, muito faz de novo. E como eu era criança, uns 9, 10 anos, e eu tinha um olho tipo assim, o professor tá falando com ele não quer ouvir. Então eu vou ouvir. O que o professor ele fez? Ele começou a investir em mim nesse aspecto. Porque ele viu que eu aceitava correção, que eu aceitava volta, que eu aceitava ou não, que eu... não é assim, é desse jeito. E aí ele começou a investir em mim nesse aspecto. E eu fiz algumas poucas aulas de bateria, e depois o resto da prática de bateria foi... A prática mesmo. Foi a prática mesmo, foi tocando. Eu toquei muito culto de quarta-feira. Muito culto de quarta-feira. Assim, a igreja estava lotada. Tinha 2 irmãs na oração. Uma delas estava dirigindo o culto. Eu e o violão. E só mudando rapidamente, voltando ao que a gente estava falando. Tá, para voltar. Rápido. A vida é um fluxo de saída, né? Tem um negócio que você falou de Davi, já ativa várias coisas, né? Muito bom falar de Davi. Meu Deus do céu, já... E Davi fazia um negócio, cara, que isso foi... A vida é um fluxo de saída, né? Eu vejo as pessoas querendo amor, mas elas não querem amar antes. A vida é como se fosse um bumerangue, você joga para receber. É um fluxo de saída, você dá para receber. Tem muita gente que quer, mas fulano, as pessoas não me tratam bem. Aí eu pergunto, e você tem tratado as pessoas bem ou tem se defendido? De forma genuína, né? Mas, enfim, é um fluxo de saída. Você dá, é a lei da semeadura. Isso. E Davi, ele fez um negócio muito interessante, porque tu viu como que ele honrou Saul, cara? Davi, em nenhum momento, perseguiu Saul. Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu não vou... Quem era também o ungido do Senhor? Ele também. E o que aconteceu quando Davi ele foi para uma guerra e o exército dele foi formado por vagabundos? Eu imagino um homem... Sim. A escória da sociedade. Só que teve uma hora que ele foi para uma guerra
com os guerreiros e a família de Davi e dos guerreiros ficaram na cidade. Perfeito. Se eu não me engano, foram os amalequitas também, se eu não me engano, invadiram aquela cidade, se eu não me engano, foram os amalequitas ou os... Por um período, Davi, ele se aliou aos filisteus. Também, sim, ele estava na... Por um período, Davi se aliou aos filisteus. Com o rei Rei Aquis. Mas o que aconteceu? Foi nesse período que ele foi... Aí o rei Aquis falou, os filisteus não querem você aqui, porque está com medo de você se voltar contra, pode voltar. E Davi falou, pô, sério mesmo? Sério, volta. Quando eles estavam voltando, descobriram que tinham invadido e sequestrado as mulheres, a família, não só de Davi, mas daqueles homens guerreiros, brabos, vagabundos. E a Bíblia relata que, naquele momento, aqueles homens pensaram em atentar contra Davi para matá-lo. Porque imagina a tensão daqueles homens. Pô, por causa de você... Porque na primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Você quer acusar. O ser humano é assim, né? Sim, dá um erro pra gente quer acusar o outro. Eles olharam para Davi, por causa de você, o que aconteceu? Eu perdi minha família. E eles angustiaram muito. E queriam matar Davi. Só que Davi tinha uma semente. E qual era a semente? Eu não levantei nunca a mão contra Saul. Ungido do e essa semente foi contada naquele momento. É isso. Então, aqueles guerreiros, eles não conseguiram levantar a mão contra Davi, espiritualmente falando. Porque Davi tinha a semente de quê? De nunca ter levantado a mão contra Saul. E isso também traz uma reflexão para a gente, né? Como jovem, quais são as sementes que você tem semeado, que você busca colher lá na frente, ou muito em breve, né? Quais são as sementes? São sementes de obediência? São sementes... de solidariedade, enfim, quais são as sementes que você busca colher, né? Na verdade, os frutos, mas que você vai precisar semear hoje. Exatamente. Isso aí. Né? Retificando, só para não... O que ele fez contra Saul foi cortar a orla, né, das vestes de Saul, e mesmo assim ele se arrependeu. Sim. Ele mostra para Saul o seguinte, olha, o Senhor me deu hoje você Isso aí. nas minhas mãos. Isso aí. E é interessante que Davi ele faz questão de não estabelecer o reino dele matando Saul. Ele faz questão de esperar o tempo certo. Perfeito. O que eu ia falar também, né, sobre essa questão que me veio aqui. A gente está falando sobre semente, sobre semear coisas também na juventude. Olha que interessante, me veio também a questão de muitos jovens, às vezes, pensam em casar, né, como vai ser o casamento, como vai ser essa vida futura em família. Mas esquece que um bom casamento lá na frente, ele precisa ser semeado hoje, na santidade que você vai viver hoje, sabe? Na separação, no se guardar, no já profetizar um cônjuge abençoado, um cônjuge, né, direcionado por Deus. Então, veja, se como jovem, né, você semear essas sementes, esses frutos que você pretende colher lá na frente, pode ter certeza que esse é um princípio eterno, vai acontecer, mas vai exigir de você esse posicionamento. Você concorda? Né? Eu não só concordo, como o que me foi ensinado é o seguinte, o jovem, ele gosta muito de pedir, Deus, prepara uma esposa para mim. E aí chega irmão aqui, eu já recebi irmãos assim, que eu amo muito, que já falam, olha, Deus está preparando uma esposa para você. Gente, eu tô me preparando para minha esposa, pô. O jovem, ele pede muito, tipo assim, Senhor, prepara o lugar que eu vou estar. Mas ele não fala, Senhor, me prepara para estar no lugar onde ninguém me conhece. Uau. Me prepara para estar num momento onde eu preciso de emprego e não tenha. Me prepara psicologicamente, me prepara porque eu vou ter que passar por isso e eu tô com medo. Eu passei por isso quando eu fui fazer minha imigração, que eu fiz minha imigração sozinho. Eu vim para cá, para Portugal sozinho. Eu preciso trabalhar e se eu não trabalhar, eu não pago renda, eu não pago alimentação. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, tal. Assim, a nível de emergência e tal, Deus provê através de pessoas para mim. Mas, Senhor, me prepara, me capacita, por favor. E o jovem, ele pedindo por um emprego, pedindo por uma faculdade, pedindo por uma esposa, você estuda, você ouve os conselhos dos casais que estão casados há muito tempo, você observa, você compara, você retém o que é bom. Na multidão dos conselhos se estabelecem os projetos. E é sabedoria. Você tira o creme de la creme da onde você tá? Ou você só faz, Deus, eu quero uma mulher assim, eu quero uma mulher assada, eu quero um emprego assim, eu quero acabar a faculdade logo. O que você tá plantando, irmão? É isso aí. Muitos jovens também, adultos, e
a gente faz o seguinte, né? A gente parece que a gente tem uma visão mais ampla do que a de Deus. Acho que a gente pensa isso. Sim. Porque a gente faz a nossa vontade e chama a Deus para a nossa vontade. Foi exatamente Quando, isso. na verdade, o correto seria, Senhor, qual é a tua vontade para que eu vá até ela? Uau. Foi exatamente... A gente poderia encurtar muito tempo fazendo isso. Foi exatamente essa experiência que eu tive quando, na minha imigração, quando na minha vida, eu falei, Senhor, tudo que eu pedi, o Senhor deu. Ah, Deus, eu quero sair do Brasil antes de mesmo de me formar. Tá bom, vai lá. Eu te abençoo, tá bom, vai lá. Se eu tivesse pedido, Deus, o que é melhor? Por favor, eu não quero ficar aqui, eu não quero fazer faculdade e tal, eu não quero estar aqui onde eu estava no Brasil, eu não quero. Senhor, por favor, me capacita, porque se for o que o Senhor quer, eu não estou preparado. Se for o necessário a se fazer, eu não estou bem para isso, eu não estou preparado, me ajuda para isso. Eu não fiz esse pedido. Eu não falei, tipo assim, Senhor, me prepara para minha namorada. Eu fui atrás da minha. Me prepara para minha. Eu fui atrás. E aí eu vivi as consequências disso, as boas, e eu vivi as ruins. Então, vocês tiraram... Lembra que eu falei no começo do episódio aqui? Tire o seu coração do centro da vontade. É a pior parte. Porque quando você é um jovem, você pede por emprego, pede por faculdade, Senhor, qual escolha eu fazer? Geralmente você já tem a resposta que você gostaria que fosse. Sim. E se não for? Exatamente. Uau. E se não for? Imagine se Deus fizesse todas as nossas vontades. Estaríamos afundados, porque teve um episódio, tem uma parte na Bíblia que a única coisa que Deus fez com Israel, porque Israel estava vacilando muito, Deus falou, eu vou entregar Israel às suas próprias paixões. Só isso. Ele não precisou fazer nada. O próprio Israel se autodestruiu. Tá bom, então. Deus é tão educado que tem uma hora que o pior não é quando ele diz não, é quando ele diz sim. É quando ele diz, tá bom. Tá bom. É a permissão, né? A vontade dele, né? Pois é. E, Juan, deixa eu te perguntar, trazendo agora um foco para o louvor. Isso. Né, para o Ministério de trazer. Louvor. Ah, desculpa. Vai, fala. Então, quase trouxe. Quase, já faz uns 20 minutos. Tá em sintonia já faz aqui. uns 20 minutos que eu tô tentando. Quase trazendo já um tempo. Relaxa. Mas está muito, muito interessante, né? Muitas dicas, muitos insights e a experiência. Né? Às vezes a gente... eu posso dizer, às vezes a gente subestima, né, a experiência do jovem, ou, enfim, mas, voltando, trazendo para o Ministério de Louvor, né, para a tua entrada no Ministério de Louvor, eu queria que você contasse que momento aconteceu isso, como foi essa questão de você entrar para o Ministério de Louvor e quais têm sido os maiores aprendizados seus com o Ministério de Louvor. Eu acho que o que mais acontece no Ministério de Louvor é que eu sou edificado, eu aprendo. É o maior proveito que eu consigo tirar do Ministério de Louvor são as experiências que eu tenho, a partir da experiência que as pessoas me dão, que tipo assim, vamos lá, vamos começar da seguinte forma. Diagrama da comunicação. Existe a mensagem que está para ser passada. A mensagem ela tem um emissor. O emissor, a mensagem é emitida pelo emissor através do canal para um receptor. Eu pergunto a vocês, qual vocês acham que é o papel do Ministério de Louvor no diagrama da comunicação? Possivelmente seria o emissor, não é? Mas a gente não está tocando a partir daquilo que a gente quer, a partir daquilo que a gente sente, porque nós estamos transmitindo uma mensagem que é maior do que nós. É o canal. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Caraca. Tu pegou o... Aí, tu acertou. Tirou 10. Tirou 10 na prova. É o canal. O Ministério de Louvor, ele é o canal. Por quê? Vamos voltar um pouquinho para Davi. Quando Davi ele ainda era jovem, antes de ser ungido, Saul era o rei. E quando a presença do Senhor saiu de Saul, ele foi atormentado por espíritos e demônios. E os sacerdotes, eles disseram, traga alguém que toque lira para acalmar o rei e que toque bem. Davi não só tocava bem lira, como ele era íntegro no louvor dele. Tocava com unção. Né? Ele tocava com unção. É importante para o louvor. Lembra que a gente começou a falar e que a gente tem falado esse tempo todo sobre a integridade do jovem ser cristão? Sim. Isso passa por louvor. Nossa. É interessante o seguinte,
Dá para Deus usar um jovem que fornica com as namoradas? Dá. Pra usar, dá. Dá pra Deus Usou uma mula? Dá pra... olha aí. Olha isso aí. Usado no não seguinte... Eu não quero te chamar de nada não, hein? Mas, ó, Deus usou até uma mula, irmão. Tu não é especial por causa disso não, hein? Usado não é ser aprovado, amigo. Porque tocar é dom. E Deus te dá o seu dom. Deus te dá o dom. Dá pra você tocar aqui, a gente tá aqui tocando e uma pessoa se converter, dá. Mas enquanto você é o canal do emissor, que é Deus, que é o Espírito Santo, o receptor, que são as pessoas que recebem aqui o louvor que a gente transmite, a mensagem a adoração que a gente transmite, as pessoas aqui elas recebem, porque na verdade, na ótica do louvor aqui da igreja, nós estamos aqui e nós transmitimos as mensagens através da guitarra, através da letra, para essas pessoas. Só que existe um outro diagrama, que é o diagrama, digamos assim, do teatro, que é os atores e as pessoas que estão assistindo ao teatro. O Ministério de Louvor, beleza, são as pessoas que estão aqui em cima no teatro, que estão fazendo o número e fazem ali a plateia rir e chorar e receber o que está acontecendo ali. Então a gente já entende que na verdade o que a gente faz aqui é para Deus. Então a plateia do teatro é Deus. E o Ministério de Louvor são os atores. Mas e o povo que está aqui também, que a gente toca e a gente leva essas pessoas à adoração, que é o nosso trabalho? Eles são o quê? Eles também são os atores. Porque, na verdade, o que eu faço é levar as pessoas à adoração. Perfeito. Eu sou mais uma pessoa. Show, né? Justamente. Não é um show, não é sobre a gente. Em conjunto, né? Todos são uma igreja, só que cada um com os seus talentos, seria isso? A mensagem não é minha. Perfeito. A mensagem no diagrama da comunicação não é minha. Eu sou canal para isso. Eu, bateria, sou canal. O que eu faço é levar as pessoas à adoração. Perfeito. E eu faço isso com a bateria. Eu faço isso com a pulsação da música. O violão faz isso, às vezes, com... Dá para fazer isso até com a luz. Tem uma exposição de Pablo Picasso, e a gente já falou de muita coisa. Já falou de física, já falou de um monte de coisa. Vamos falar de arte. Tem uma exposição de Pablo Picasso, de um período chamado Período Azul de Pablo Picasso. Ele pintava muito os quadros em azul. Eu não preciso te explicar. Quando você vê um quadro de Pablo Picasso em azul, você sente a melancolia da foto, da figura que ele pintou. Porque o azul escuro também traz isso. Até a luz. A gente tem aqui agora, a gente tem... luz, e a gente eventualmente vai ter ministério relacionado a isso também. Até a luz consegue transmitir uma mensagem. Uau. Eu transmito uma mensagem a partir da bateria. E é interessante, porque, tipo assim, eu faço ritmos e eu faço a pulsação da música através da bateria. Nós somos uma igreja, não somos uma igreja de imigrantes. A nossa igreja, ela tem a sua fundação no Brasil. Hoje ela é global. E nós temos portugueses, angolanos, moçambicanos, africanos no geral, e os brasileiros, que são maioria, porque a Lagoinha ela é famosa e originalmente do Brasil, certo? Certo. Qual é a matriz rítmica e musical do europeu? Harpa, violão, órgão, piano, instrumento de corda, campo harmônico. Qual é a matriz dos povos árabes? Rítmica e instrumental. Instrumento de sopro, canto, com aquele... que eu não sei fazer, que eu não sou do canto. Foi bom. E qual é dos africanos? A batida. Tambores. Viu? Acertei de novo, hein? Acho que eu vou passar de ano. Quando você está no louvor, você precisa entender, antes de ser divertido o que você toca, a responsabilidade do que você está fazendo. Opa. Porque... não existe nada, biblicamente falando, e isso daí é uma coisa que eu acredito, tá bem? O que eu vou falar de Bíblia é Bíblia, o que eu vou falar do que eu acredito é o que eu acredito. Biblicamente, não há nada que seja imputado paternidade ao diabo, senão é mentira. Pô, Juan, tu falou difícil. Segundo a Bíblia, segundo Cristo, o diabo é o pai da mentira. O pecado, ele música, né? O pecado, ele advém de nós. Qualquer mau uso e qualquer pecado, ele é a ausência do Espírito Santo, ele é a ausência de Deus, ele é o errar. Errar o alvo. Fugir do alvo, isso aí. Fugir do alvo. O pecado é o fugir do alvo. A mentira tem o pai e o diabo. O diabo não é pai de nenhuma música. Vamos lá, vou reformular. O diabo não é pai de nenhum instrumento musical.
O diabo ele não é pai de nenhum rítmico, de nenhuma célula rítmica. E eu aprendi isso com 8 anos tocando bateria. Eu ouço isso dos bateristas que eu tenho como referência na vida, como Alexandre Aposan, o Fábio Aposan, que é o irmão dele também. São ministros, né, de louvor, referência. São, e fazem workshops e dão palavras relacionadas a isso. Não há célula rítmica ou instrumento musical, biblicamente falando, estou falando de Bíblia, que seja imputado paternidade ao diabo. A única coisa é a mentira. Sabe o que isso significa? É Salmo 150, o Salmo do músico. Louvai o Senhor com cânticos, louvai o Senhor com dança, louvai o Senhor com símbolos. Sabe o que são símbolos? Os símbolos são 2 instrumentos que parecem... São 2 pratinhos que você coloca assim e eles fazem sons, sim, tipo de prato. Que é o que a gente, por exemplo, tem na bateria, que é o cimbal, que são 2 pratos assim que eles batem um no outro. Isso daí origina dos símbolos. Então, o Salmo 150 fala sobre adorar a Deus com dança, os pés. Com os símbolos, os sons e a percussão. Com instrumento de sopro, o sopro. Com os instrumentos harmônicos que geralmente se usam os dedos. Sim. Louvar o Senhor com o sopro. Não perde o que você vai falar, não. Não perde isso aí que você vai falar, não. Tá muito bom. Só quero falar uma coisa aqui. A Bíblia relata que quando o diabo ele caiu junto com a sua harpa. Ou seja, ele não é dono da música, mas a música veio com ele, caiu com ele. E hoje ele usa muito a música. Ele pode ser uma fonte de músicas malignas. Ele né? pode... Exato. Aonde a gente tem que observar é a fonte. Você sabia que uma sinfonia... A fonte e o uso. E o uso. Você sabia que uma sinfonia de Beethoven, se a fonte não é boa, ela não vem boa. O fruto não vai ser bom. Você vai sentir um incômodo, né? Uma opressão por conta da fonte. Então, o que eu costumo... Me corrija se eu estiver Não vai, errado. fala. O que eu costumo falar é isso. Observe qual é a fonte. Não pode uma fonte salgada gerar água doce. Água doce, perfeito. Gente, a gente não está aqui no Ministério de Louvor para fazer programação neurolinguística. Eu não ganho nada fazendo você chorar porque a luz está azul. Eu estou fazendo um groove bem básico, digamos assim. E os instrumentos harmônicos estão tocando em Ré menor. Inclusive, uma coisa para quem é músico, para quem tem um violão, para quem gosta disso, experimenta tocar Parabéns para Você em Dó, na escala de Dó. Agora toca Parabéns para Você em escala de Sol, Sol maior. Como ficaria? O Parabéns para Você em escala de Sol maior, ele fica muito Disney, muito colorido, muito laranja. Olha aí eu fazendo sinestesia, ó. Ele fica muito mais aberto, muito mais feliz, quase que infantil. Se você toca Parabéns para Você em Ré menor, no grave, você tem o que os compositores, você tem o que os caras que fazem trilha sonora, eles entendem que faz parte da música, te dá um senso de melancolia, de tristeza. O Parabéns para Você fica quase que de terror. O Parabéns para Você fica triste. Você sabia que a música, os sons e as músicas carregam arquivos? Eu posso tocar uma música para você que vai te remeter à tua infância. Perfeito. Assim como eu posso tocar um som para você que vai te remeter a uma namorada, alguma coisa. Então a música, ela é um instrumento fortíssimo. Sim. Que o inimigo das nossas almas utiliza contra a nós. Você sabia que ele consegue ser adorado porque não existe neutralidade na Terra. Ou você está na fonte que é para Deus, ou você está ouvindo uma fonte que não é de Deus. E se não é de Deus, é do outro. Muito bem. Porque o muro é dele. Você já viu aquela máxima que fala, se você está em cima do muro, é porque não existe neutralidade na Terra. Sim. Então a gente tem que tomar muito... A gente está falando para jovens aqui, e música, eu, Júnior, acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve. Qual é a melhor forma da gente tomar esse cuidado? É vendo qual é a fonte. Eu espero não ter dado essa impressão, porque eu falei isso faz uns minutos, né? E aí a gente foi adentrando no assunto. Eu, em momento nenhum, vou trazer aqui o debate de que o funk, ele, sei lá, vai ser tocado na igreja, ou de que qualquer música, qualquer que seja, não é assim, gente. O que eu estou dizendo é, o tambor, ele não pertence ao diabo, porque é o seguinte, claro que porque não. É o seguinte,
eu tô na bateria ali. Eu sei a diferença que faz eu tocar o tribal, fazer uma célula rítmica de tribal numa música com muita intensidade. Eu sei a diferença que faz no irmãozinho português, no irmãozinho brasileiro e numa irmãzinha angolana que fica aqui na minha frente. Eu sei a diferença que faz. E o meu objetivo ali na bateria é levar essas pessoas à adoração. Então tem momento de tudo. O que eu ganho levando as pessoas... O meu objetivo é levar as pessoas à adoração. O que eu ganho tocando funk aqui num culto de domingo à noite? Ritmo de célula de funk. O que eu consigo agregar? O que edifica as pessoas? Se a intenção é levar a adoração e não a memória de pecado. Né? Perfeito, e é isso. Não se trata de mim. O que eu faço no louvor não se trata de mim. Eu sou um servo, eu sou uma ferramenta. Eu consigo usar a música para poder remeter você a uma namorada, remeter você ao pior momento da sua vida, remeter você à sua infância, ou remeter você ao primeiro amor no Evangelho. Nossa, isso já eu consigo tocar um senso, eu consigo tocar louvores que você ouvia quando você estava no seu primeiro amor no Evangelho ou na sua adolescência, onde o seu momento espiritualmente falando era muito maior do que agora. E você volta para esse momento no seu íntimo, você volta para esse momento através do sentimento, digamos assim, e é ali que o Espírito Santo ele vê você sensível para poder ministrar sobre você. Sim. Agora, por que você me abandonou? Por que você parou com o seu relacionamento comigo quando você tinha o seu primeiro amor? Por quê? Me fala uma coisa. Muito bom. A gente ainda falando de música, eu quero te fazer uma pergunta. Tem uma parte que Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que a dele, correto? Sim. Por muito tempo eu pensei, quando ele falou que nós iríamos fazer obras maiores do que a dele, eu pensei que fosse nós, na força do nosso braço. Depois eu entendi que quando ele fala nós, por que Jesus morreu, né? Uma das causas, que ele falou, mas eu vou enviar o Consolador. Ou seja, eu vou enviar o Espírito Santo para quê? Para viver através de você. Uhum. Então, se é para viver através de você, não é você que vai fazer a obra. É ele, é o Espírito Santo que vai fazer através de você. Então, né, na verdade, não há melhor serventia do nosso corpo do que deixar o Espírito Santo agir através de nós. E já que a gente está falando de música, esses dias eu estava no culto, uma irmã estava aqui no palco cantando. E aquilo, eu sentia uma coisa totalmente diferente, uma coisa boa. Uhum. Aí, naquele mesmo momento, no momento de adoração, como você falou, que estava sendo gerado, tocando ali no meu coração, e eu senti, eu olhei para o redor e falei, nossa, e aquela irmã cantando lindamente, uma voz bonita. Ok. Aí o Espírito Santo falou assim, Júnior, você está ouvindo essa voz? Aí eu falei, tô, voz muito bonita. Eu falei, tô sentindo. E eu senti no meu coração, ele falou, eu não estou ouvindo a voz, eu estou sentindo o cheiro, o que vem de dentro. O segredo não está nem na voz, o talento, né? Eu quero dizer isso para as pessoas. A música, ela foi uma ferramenta, uma bênção que Deus deu a nós e nós devolvemos a Ele dessa forma em louvor e adoração, e a gente consegue sensibilizar as pessoas e levar ela a uma adoração, sensibilizar para que o Espírito Santo trabalhe nela. A adoração verdadeira, ela sobe para Deus como incenso suave, como cheiro suave. Olha a sinestesia, novamente aí. Sinestesia é a figura de linguagem que trata da mistura de sentidos. Tipo assim, estou sentindo um cheiro verde. Uhum. Não existe cheiro verde, mas você dizer que o cheiro é verde remete à cor, também ao cheiro. Cheiro de grama, cheiro de alguma coisa assim. Lembra que eu falei mais cedo sobre o jovem ter integridade? Que foi como a gente começou esse podcast. E eventualmente eu puxei para a integridade do louvor, que na verdade você é canal, você é ferramenta para que Deus transmita a mensagem para as pessoas e, eventualmente, todo mundo possa adorar em uníssono a Deus. Quando você vive uma vida de pecado... Eita, era aí que eu queria chegar. Quando você vive uma vida de pecado... no ministério de louvor. Quando você vive uma vida de pecado, você é um jovem, tal... não queiram ter a experiência de você levar a igreja toda à adoração. Nossa. E a sua não passar do teto. Nossa. Uau. E as retaliações que você vai passar. Não queira. Eu ainda não estou falando nem de escândalo. Porque é importante falar de escândalo relacionado ao Ministério de Louvor, porque eu passo pela experiência das pessoas saberem quem eu sou e eu não saber quem é as pessoas. Eu passo por essa experiência. O colega meu, Maicon, aqui, que é o barbudo que canta aqui, ele fala que as pessoas na rua veem ele, dá oi, ele não sabe quem é, mas ele acha. Como é brasileiro, provavelmente tem alguma coisa a ver com as pessoas estarem olhando para ele aqui. O que se fala muito sobre o que é muito ministrado e ensinado a gente relacionado ao Ministério de Louvor tem gente que só vem para a igreja porque entendeu o chamado.
Tem gente que é salvo, tem gente que já é convertido. Tem gente que veio para a igreja porque acabou de ter um conflito muito grande em casa. Tem gente que veio para a igreja porque fez uma besteira relacionada à mulher dele. Tem gente que vem para a igreja porque faz muito tempo que não ora. O culto de domingo é para todos eles. O culto de domingo, ele consegue reunir todas essas pessoas. A pessoa que é cristã, que já é digamos que assim, um discipulador, e a pessoa que sequer é discípulo. Quando você está aqui no louvor, você é quase que manequim de vitrine. Você passa na frente da vitrine de uma loja. O manequim tá podre, o manequim tá quebrado, a roupa do manequim tá suja. Você não entra na loja. Eu não sou celebridade. Eu falei sobre Davi ser um artista e existe muita preocupação da gente não fazer o ministério de louvor entender que eles são artistas. Eu levo para outro lado. Eu me comunico através da arte também. O que eu faço aqui, tanto a minha adoração no meu altar privado com Deus, quanto para o altar público, é passar a mensagem que está no louvor, passar um tribal, passar uma pulsação de uma música, te envolver numa melodia e numa célula rítmica através da música. Isso é arte. Eu não sou celebridade. Eu não sou melhor do que você. Se Deus chama você, se Deus te dá o chamado para que você seja diácono, para que você cuide dos carros no estacionamento, não queira ser pastor por causa de cargo. Não queira. A vida ministerial e a vida do seu chamado tem relação com o que você vai fazer, porque faz parte da sua vida, relacionada à sua vida ministerial, a pregação do evangelho. Eu consigo pregar o evangelho através da música. Como? Eu conheço muita música, tanto música sacra quanto música secular. E eu gosto de dizer isso, a diferença de sacra e secular. A música secular é diferente da música profana. A música secular, a ideia de secular tem a ver com século. Por quê? O berço de boa parte das músicas e da nomenclatura sacro, que é santo, e secular, vem dos católicos, vem dos cristãos e dos músicos e dos compositores, em que a fonte de você ter uma música sacra, uma música santa, é que ela é eterna. Por que a outra música que não é santa, ela é secular? Porque ela é do século. Porque ela é limitada. Mas e a fonte? Se ela foi feita por pessoas que não são cristãos e não professam a mesma fé, sim, isso faz com que ela também seja secular. Ok. Eu não tô falando nesse mérito. Eu não tô abrindo mérito, porque também é o seguinte, gente. Eu sou um jovem no louvor. Eu dou algumas referências às pessoas, mas eu principalmente sou ensinado pelas pessoas. Existem discordâncias. O meu líder e o meu pastor, eles têm uma diretriz para mim, e se eles não tratam essa diretriz como, olha, você não pode ouvir música secular, eu não vou vir aqui na Lagoinha Podcast, eu não vou vir em nenhum outro lugar dizer uma coisa diferente do que o seu líder diz. Você está debaixo de uma liderança. Sim. Entendeu? Da minha parte, da parte que me foi ensinada, a música secular, qualquer coisa que você faz, você retém a fonte disso, vê qual é a fonte disso. E você tem relacionamento com isso ou não. Fato é que muitos dos músicos, ou pessoas que se envolvem com a música, têm gostos, referências, outras coisas na música secular. Mas a música secular, ela não é necessariamente a música profana. Secular tem a ver com o século, porque a música é limitada ao século, não é uma música eterna. Sim. A música sacra, a música santa, ela é eterna, digamos assim, porque ela advém do eterno. Tocar um salmo é o mesmo antigamente, é o mesmo no futuro, é o mesmo hoje em dia, é um salmo. A música é santa, a música é eterna, porque também é do eterno, digamos assim. Sim. A secular, ela é presa a um período. Isso que eu estou falando é detalhe de música. Sim, detalhe okay? de música, perfeito. É o seguinte, sobre o que eu estava falando sobre a integridade de você ser cristão. Não queiram ter a experiência de você ser um jovem cristão e você levar as pessoas à adoração e a sua adoração não sair do teto. Foi o que eu tinha falado antes. Dá para você fazer as pessoas, sei lá, se converterem através de uma pregação e você está em pecado, irmão. Deus usou uma mula, ele pode usar você. Mas e o seu? Eu gosto de falar isso no GC. Existem 3 classes. Eu entendi, através de estudo bíblico, eu entendi que Cristo fala de 3 classes de pessoas que não vão para o céu. Tipos, raças, uma ideia de 3 tipos de gente que não vão para o céu. O primeiro, as pessoas que não receberam a mensagem da cruz, as pessoas que não se converteram ao evangelho, as pessoas que negaram a Cristo e negaram,
diante dos homens. Não as que não receberam a mensagem da cruz. Exato, não as que não receberam, não as que nunca foram pregadas. As que negaram. As que negaram, isso aí. Se você me nega diante dos homens, eu também vos negarei diante de meu Pai. Essa é a primeira classe. As pessoas para a qual a mensagem da cruz foi rejeitada. Entendeu? Sim. Essa é a primeira classe. Que Cristo fala das classes que não vão entrar para o céu. Segunda classe de pessoas que não entram para o céu. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu fui preso e vocês não me visitaram. Estive doente e vocês não cuidaram de mim. E aí os discípulos falam, mas Senhor, a gente não fez nada disso com você. Nunca faríamos. Mas toda vez que vocês fizeram isso a algum dos meus pequeninos, vocês também fizeram a mim. Entende essa mensagem? Essa é a segunda classe. Por quê? Porque Deus fala, a vocês está reservado o fogo. A vocês está reservada a condenação. Porque a ideia é que Cristo fala nessa tal de segunda classe, que também tem a ver com a primeira, porque a primeira você entendeu o evangelho da cruz, e o evangelho da cruz passa pelo amor ao próximo. Sim. Passa por amar ao próximo, passa por amar a Deus sobre todas as coisas. A ideia dessa segunda classe é, você não ama o próximo, irmão. Você não tem amor e Cristo está ali. Se você nega a um dos pequeninos, você também nega a mim. A essência, a conversão que o evangelho da cruz te traz é você converter o seu entendimento e passa pelo entendimento de um convertido amor ao próximo, ok? Sim. Terceira classe, que era a classe que eu queria falar. Mas, Senhor, no seu nome, eu toquei bateria. Eu toquei guitarra, eu profetizei. Quantas pessoas se converteram num evento cristão aí que eu fiz, que eu toquei, que curas aconteceram. Se afaste de mim, eu não conheço você. Dá pra você tocar bateria, dá pra você tocar violão, dá pra você tocar teclado, dá pra você fazer todo mundo aqui chorar e a sua adoração não passar do teto. Eita. Agora eu quero isso aí que você falou dessas duas últimas. A primeira, estive com fome e não me deste de comer. Uhum. Eu estava em casa, comendo, e eu escutei isso. O Espírito Santo me explicando o que significava isso. Você sabia que o ser humano é o único ser que precisa de um espírito para a alma e o corpo dele viverem? Nenhum outro ser vivo na Terra tem espírito, só o ser humano. Sim, correto. Então, se o nosso espírito vai embora, a gente morre. E quem é o espírito? Quem é o sopro? Deus. Então, todo ser humano que você vê por aí, que tem vida, tem o sopro de Deus. Até o ímpio. O ímpio, todo ser humano tem o sopro de Deus, ou seja, todo ser humano tem espírito. E quando Jesus falou, estive com fome, aí eu falei, Senhor, por que o Senhor esteve com fome? Porque os discípulos perguntaram. Como assim? A gente nunca deixou de dar comida nada. O meu espírito está no outro. Também. Tá vendo aquele mendigo que você não alimentou? O meu espírito está nele. Também. O meu espírito está nele. Tá vendo aquela pessoa que você não ajudou? Não é aquela pessoa. O meu espírito está nela. Uhum. Então, todo ser humano tem um espírito. E para a gente viver, tu já viu que a tecnologia aumentou, o ser humano consegue inventar tudo. Ele só não consegue fazer uma coisa, dar vida. Porque a vida só ele pode dar. Sim. Né? Esse foi o segundo ponto que você falou. Uhum. E qual foi o terceiro ponto? Tive fome, não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estive preso, não me visitaram. Não, e o terceiro, você falou. O primeiro, o Senhor, segundo... são os snobs. Senhor, como é que eu posso não entrar no céu? Ou como é que eu posso não estar relacionado a você se a minha vida inteira foi ministerial? A minha vida inteira foi converter as pessoas. Aí que Jesus fala? Apartai-vos de mim, pois não vos... Eu não te conheço. Não conheço, mas por quê? Você conhece o Neymar? Não. Não tem relacionamento? Não, você conhece ele. Você Sim, já ouviu falar do Neymar? Sei quem é o Neymar. Sei quem é o Neymar. Beleza. Se você chegar... Você sabe quem ele é, não sabe? Sei. Se você chegar na casa dele agora, ele vai deixar você entrar? Ele não teve relacionamento comigo, ele não sabe se eu sou honesto. Ele não te conhece, amigo. Você conhece ele, correto? Mas ele não te conhece. Então, ele não vai deixar você entrar. Então, qual é o negócio? Conhecer a Deus, muitos conhecem. Mas o negócio para entrar tem que ser conhecido por ele. Isso envolve intimidade. Né? A moral teológica passa pela intimidade. A moral do estudo da teologia, do que o texto quer dizer, da exegese, é quando você tem relacionamento com Deus,
você passa a ser conhecido de Deus. E você conhece a Ele de fato, porque muitos me conhecem de ouvir falar. Isso aí. Muitos. Eu entrei nesse assunto, eu entrei nesse mérito, para que o jovem ele entenda que dá para você vir tocar no Rocket, dá para você vir tocar no Legacy, dá para você tocar bem. E é bom que toque bem, tá? Porque você ser músico, você transmitir isso, você tem que ter respeito por Deus acima de tudo, pela mensagem, como eu disse que nós somos canal, mas eu entendo o que é que eu estou fazendo ali. E é isso que é importante dizer para as pessoas. Eu comecei a falar desse assunto porque existe a parte ruim de você ser um músico daqui do Ministério de Louvor, que é o que vocês veem, e eu vi isso no Ministério de Teatro. São 5 minutos de teatro. São 5 minutos de cada louvor. O que tem por trás? Quem é casado deixa de dar atenção para a esposa e para a família porque tem que ficar 3 horas dentro do quarto tirando a música na guitarra. Quem é solteiro, que é o meu caso, você deixa de ver Netflix, você deixa de ver um WhatsApp, alguma coisa assim, porque você tem que tirar a música. Eu às vezes, faço a produção do VS, que é uma das ferramentas que a gente tem aqui na igreja para poder incrementar o louvor. Eu, às vezes, vou dormir mais tarde porque estou fazendo VS. Eu tenho que ouvir a música, eu tenho que me aperfeiçoar no meu instrumento. Fora a preparação espiritual. Fora o espiritual, porque se você não tiver relacionamento com Deus, parabéns, meu irmão. Todo mundo adorou, menos você. Eita! Parabéns. E você falou um negócio isso agora. Parabéns. Pouco tempo atrás eu vi uma entrevista, o repórter pegou o cara que ganhou uma maratona, né? Ele concluiu lá em primeiro a maratona e perguntou para o repórter perguntou, vem cá, e aí, foi difícil concluir? Ganhar, né? Chegar até o fim nessa maratona? Ele falou, não, isso foi muito fácil. O difícil foi o último ano, acordar 4 horas da manhã. O difícil foi deixar de comer certas coisas, deixar de fazer certas coisas e treinar todo dia para chegar hoje e concluir essa maratona. Fazer isso, o final, né, que foi o que você falou, o final é fácil. Agora, o processo que foi o mais complicado. E nós estamos chegando nos minutos finais. Uau. Muito bem. Foi muito nos minutos finais. Quer falar alguma coisa? Conclui aí o que você ia falar. Não. Eu acredito que eu consegui falar relacionado às coisas do tema que eu achava que era necessário falar, que é para o jovem buscar a integridade dele cristã, porque o jovem no louvor, ele quer entrar no ministério de louvor, ele quer aprender a tocar violão, e se ele já toca violão, ele quer usar isso. Isso é santo, isso é maravilhoso. Eu não vou de forma nenhuma desincentivar isso. Mas, primeiro, de cara, tenha relacionamento com Deus. E depois, aprenda, toque bem, goste de tocar, vá atrás, porque tem a parte ruim do louvor. Tem o sacrifício, tem o sacrifício. A ideia, digamos assim, bíblica do sacrifício é, vou pegar um cordeiro e vou sacrificar por causa dos meus pecados. O cordeiro, por exemplo, aquela ovelhinha, filhotinha, bonita, com um pelo perfeito, ela um dia vai crescer e vai te dar muita lã para você se cobrir no frio. Só que você tem que fazer o sacrifício dela. Significa que para você poder fazer aquele sacrifício para Deus, você não vai ter mais uma ovelha para dar mais lã, para te dar travesseiro. Você perdeu o travesseiro, você perdeu o casaco novo, você perdeu a lã novinha, você perdeu. Se preocupe com a sua integridade como cristão. Você jovem. Cuidado com as máscaras na sociedade que você tem, as máscaras na faculdade. Às vezes, na faculdade, eles não vão te chamar para uma roda para você poder falar de mulher. Mas se aquele moleque estiver passando por um divórcio na casa dele, ele vai querer falar com você. Porque você representa esse tipo de papo, esse tipo de assunto. E aí você é a luz. Seja a Bíblia que as outras pessoas não leem, porque as outras pessoas não leem a Bíblia, não são obrigadas a ler a Bíblia. E sobre o louvor, entenda que o que você está fazendo é maior do que você. É bonito? Para alguns é. Para mim é divertido, digamos assim, porque meu instrumento tem a ver com divertido, ser prazeroso. Mas entenda que é temeroso. É maior do que você. É de muita vergonha você tocar guitarra, fazer um solo e Deus não receber. Só o povo. E aí todo mundo adora. E você não tem relacionamento com Deus. Se você consegue fazer o povo receber e você... Não significa que você recebe. Mas se você conseguir fazer Deus receber, provavelmente o povo vai receber também dessa unção. Né? Então, que a gente se preocupe, que o louvor, que é um ministério... Eu costumo dizer que o louvor é um ministério de muita responsabilidade, que do louvor
né? Todo ministério tem responsabilidade. E o louvor, foi aquilo que você falou, dessa adoração. Flui a adoração, né? Flui um cheiro suave. Então, o louvor, eu acredito que tenha uma importância muito grande do ministério de louvor buscar, sim, a santidade, para que suba o cheiro suave para Deus, né? Para que seja entregue dessa forma. E queria dar o último comentário relacionado a isso que você falou. Da minha parte, eu acho que tem que acabar assim. Você tem o ministério do diaconato. Não vou diminuir o ministério de ninguém aqui, não é o que vai acontecer, pelo amor de Deus. Posso até ser mal interpretado por isso, eu espero que não. Vou me esforçar para que não quero ser infeliz no comentário. Existe o ministério do diaconato aqui. Nós estamos na Terra. Existem pessoas que precisam de um abraço quando chegam aqui porque a semana delas foi ruim. Existem pessoas que estão se convertendo aqui pela primeira vez, então tem que ter alguém para dar o papel, para poder receber a pessoa, para dar água para o pastor porque ele tem sede. No céu não tem sede, não tem novo convertido vindo para se converter e não tem ninguém que teve um dia ruim para receber um abraço. Então o ministério do diaconato, ele é absolutamente importante aqui na Terra. A pregação é para que a gente receba, é para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida digna como cristão aqui na Terra. O ministério da dança, não. O ministério do diaconato, o Kids, para poder cuidar dos filhos das pessoas. Lá todos seríamos como crianças, então a gente não é filho de ninguém senão do Pai. O ministério que é eterno é o do louvor. Esse ministério é eterno. A gente faz o louvor aqui com bateria, com qualquer que seja o instrumento. Quando a gente morre, a gente vai para o céu. Não tem carro para cuidar, não tem criancinha para cuidar, não tem palavra para dar para as pessoas porque eles já estão no céu. Agora o louvor, irmão, todo mundo entra para o ministério de louvor quando vai para o céu. Todo mundo louva. Então entenda a importância do que é o ministério de louvor. Você que é jovem, quer entrar no louvor. Esse ministério é eterno, esse ministério transcende a terra. Entenda a importância disso e faça com integridade. Amém. Show de bola. Uau. Show de bola. Então estamos concluindo mais um podcast aqui, um podcast top de linha. Obrigado. Eu gostei muito. Juan, foi um prazer ter você aqui. Obrigado por compartilhar todas essas informações, essa vivência. Né? Ser canal de Deus, ser canal, isso aí. Foi realmente muito bom. Estou impactado, né? Obrigado. Foi muito bom. Deus muito realmente se fez presente. Por contribuir. Eu fico feliz de poder transmitir as coisas que eu aprendi. Pode ser que vocês saibam mais do que eu em algum aspecto e eu possa aprender a partir disso. Ou eu possa dar alguma referência para as pessoas. Mas principalmente eu ainda estou aprendendo. E, cara, como é bom aprender. É isso aí. Como é bom. O podcast se passa disso, né? Da gente ver conversas de outras pessoas e aprender enquanto estamos aqui. É verdade. Isso aí. Realmente foi muito bom. E você que acompanhou até agora, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Corre lá também no Lagoinha Viseu, que é o Instagram da Lagoinha. Com certeza lá, @Lagoinha Viseu, com certeza você vai encontrar bastante coisa lá também. E vai ver nossa programação. Faça uma visita aqui pra gente, Lagoinha Viseu, né? Localizada aqui em Viseu. Se você tá perto ou longe, vai ser um prazer receber você aqui. No mais uma vez, obrigado, gente. Muito obrigado. Fantástico. Gratidão. Sucesso, Deus abençoe. Obrigada a você também. Até o próximo Lagoinha Cast. Até o próximo. Abençoada para você. Glória a Deus. E para sua família. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.